fazer. E hoje eu trouxe pra vocês não só uma blusa muito fácil de fazer, como também uma opção de um tecido muito barato que dá pra vocês costurarem aí e fazer uma peça super legal, bem fresquinha pra usar no verão e gastando bem pouquinho. Eu tô falando de uma blusa de tecido chita que eu comprei a R$ 4,99 metro, ou seja, bem baratinho. A gente encontra esse tecido em várias lojas de tecido, bem baratinho mesmo. E ficou uma blusa super linda, bem a cara do verão. Eu fiz ela bem soltinha, no comprimento meio curtinho, meio cropped. E ela tem um nozinho aqui embaixo, na parte da frente. E tem essa manguinha aqui que é super bonitinha, ela é bem fofinha e ela é bem curtinha também. É tipo manguinha copinho, mas eu fiz ela de um jeito diferente, vocês vão ver aí no vídeo. Não é nada complicado, é super fácil de fazer. Eu espero muito que vocês gostem do passo a passo. Vamos lá costurar então? Então, para fazer a minha blusa, eu tenho aqui 1 metro de chita. Essa quantidade vai dar e ainda vai sobrar. Eu deixei essa quantidade para trabalhar com bastante folga. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dobrar o tecido, porque agora eu vou voltar a parte da frente. Eu vou dobrar a minha blusinha que eu uso como molde e vou colocar ali na dobra do tecido. E eu ajeito a minha manga para ela ficar mais escondidinha, para eu ver direitinho a cava na hora de cortar. E também eu ajeito o decote para deixar ele um pouquinho mais largo, porque eu quero esse decote um pouco mais largo. Feito isso, agora é só cortar tudo com um dedinho de médio de costura. Eu começo cortando o decote, corto o ombro, corto a cava, deixando ela bem bonitinha. Mas ali no final da cava eu vou prolongar ela por mais uns 3 dedinhos para deixar a minha blusa bem folgadinha, bem soltinha. A minha lateral eu corto então seguindo essa margem de 3 dedinhos e corto até lá embaixo. Na hora de cortar a barra eu dobro um pouco a minha blusinha de malha, porque eu vou fazer a minha blusinha um pouquinho mais curta. E aí, quando chegar no tamanho que eu acho que vai ficar legal, eu corto deixando um espacinho também pra fazer a bainha. Com essa parte da frente ainda dobrada, eu vou fazer um cortezinho na barra dela, na parte de baixo dela. Eu vou fazer um cortezinho no formato de gota, que vai ser onde eu vou colocar as faixinhas pra dar o nozinho. Eu corto ali mais ou menos com 3 dedinhos de altura e 2 de largura, mas esse tamanho a gente vai vendo mesmo da forma que a gente achar melhor. Essa então é a parte da frente. Para cortar a parte das costas eu dobro outro pedaço de tecido e coloco a minha parte da frente em cima da dobra do tecido para servir como referência para cortar a parte de trás. Como sempre, na parte de trás eu subro 4 dedinhos ali a mais no decote para ele ficar mais alto. E também no ombro eu sempre acrescento 2 dedinhos ali para ficar um pouquinho mais alto, porque isso aí faz com que a roupa vista melhor no corpo. Ali no meio da cava também eu sempre deixo um dedinho ali a mais, para a parte das costas ficar um pouco maior. E no final da cava eu encontro direitinho com a parte da frente. O restante da parte das costas é igualzinho a parte da frente, é só cortar seguindo direitinho, mas lembrando que a barra na parte das costas é reta, que não tem aquele espacinho pra gente colocar as faixinhas do nó. Agora eu vou cortar as mangas da minha blusa, eu vou dobrar uma parte de tecido e vou colocar o topo da minha manga da blusinha de malha na dobra do tecido. Eu gosto de dobrar a blusa ali certinho para eu ver direitinho o desenho da cava, só que para minha manga ficar fofinha, eu vou fazer assim. Aqui no topo da minha manga, onde é a dobra do tecido, eu vou acrescentar 4 dedos, então eu vou subir 4 dedinhos e vou fazer esse desenho da curva da manga até chegar lá na base da manga direitinho. Sendo que lá do outro lado vai ser igualzinho, é mesmo minha blusinha de malha, eu só vou deixar um dedinho de margem de costura ali. Então, eu imaginei mais ou menos o desenho da minha manga aí e cortei já deixando um dedinho de margem de costura. Só que na lateral da minha manga, eu vou acrescentar 3 dedinhos, igualzinho eu acrescentei na lateral da minha blusa quando eu cortei desde a parte da frente. Agora, para terminar a minha manga, eu deveria fazer um corte reto a parte da lateral dela, formando aí a barra dela. Só que para dar aquele formato tipo de manga copinho, eu vou encurtar a parte de cima da minha manga. Então, essa parte da manga que fica no topo, eu vou deixar ela mais curtinha e vou depois seguindo o desenho da curva da manga para terminar de fazer a barra. Agora eu vou cortar outra manga que é igualzinha a essa, para formar as duas mangas, direita e esquerda. E depois eu vou colocar as duas, uma sobre a outra, direito com o direito, e vou tirar um pedacinho de tecido na curva da manga em um dos lados dela. Esse lado vai ser o que vai ficar na parte da frente da nossa blusa, porque ela é menor. Agora, para fazer o acabamento tanto do decote e também daquela aberturinha que a gente fez na parte da frente, eu vou cortar uma tirinha de viés
que nada mais é do que eu cortar uma tirinha na diagonal do tecido. Então essa tirinha minha eu vou cortar em tamanho suficiente para cobrir todo o decote também, aquela aberturinha que eu falei. E ela deve ter entre 2 e 3 dedinhos, já tá uma largura bem boa pra gente fazer esse acabamento. Para fazer o nozinho da minha blusa na parte da frente, eu vou cortar 2 faixinhas, cada uma com 8 centímetros de altura e 34 centímetros de largura. Depois eu pego essa faixinha e dobrar ao meio e vou fazer um biquinho meio arredondado em uma das pontas dela para ficar a pontinha da nossa faixinha bem bonitinha. O corte é só esse, agora nós vamos então costurar. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser uma costura para fechar os ombros da nossa blusa. Eu coloco as duas partes, frente e costas, direito com direito, e passo uma costurinha fechando os dois ombros. Eu usei um ponto tamanho 3,5 e a pressão média. Na hora de costurar, não esquece de fazer retrocesso no início e no final para não desmanchar a costura. E depois eu já passo um zigue-zague pequeno, tamanho de ponto 1,5, para fazer um acabamento e o tecido não desfiar. Agora nós vamos colocar o viés no nosso decote. Eu vou pegar a minha tirinha de viés e vou colocar direito com o meu decote. Vou começar pela parte de trás, mas eu sempre deixo uma pontinha ali sobrando, porque eu só vou fechar esse viés depois que eu terminar de costurar ele em volta do meu decote. Então eu faço uma costurinha por todo o decote e no final eu corto as sobrinhas de viés que ficou e uno as duas pontinhas dele, fechando ele com uma costurinha. Feito isso, nós vamos jogar essa tirinha de viés todinha pra dentro da nossa blusa. Então, dobra esse viés direitinho naquela costura que a gente acabou de fazer. E depois dobra uma pontinha dele pra dentro pra ele ficar bem fechadinho e embutido aí. Então, a gente passa uma costurinha na base dele pra terminar de prender ele na nossa blusa. Essa parte aí agora tá pronta, nós vamos agora começar a trabalhar com as nossas mangas. Para dar aquele efeito fofinho na parte de cima da nossa manga, nós vamos fazer uma costurinha nessa parte que ficou maior dela, nesse topo da manga. Faz uma costurinha com um ponto maior e uma pressão mais baixa, mais ou menos uma pressão 2. E aproveita e já faz também a bainha em cada uma das mangas. Agora, para terminar de franzir a nossa manga, é só puxar a linha de baixo da nossa costura. Vai puxando e franzindo direitinho a manga. E essa manga tem que caber certinho na nossa cava da nossa blusa. Depois que terminou de franzir e conferir o tamanho tá certinho, agora nós vamos costurar a nossa manga na nossa blusa. Confere direitinho qual é a parte da frente da manga, que é aquela que a gente deixou menor. E aí é só colocar direito com a nossa cava e ir seguindo direitinho o desenho da cava e passando uma costurinha aí. Passa a costura no ponto reto, faz o ponto zigue-zague para dar acabamento e aí fica bem bonitinho. Depois que a gente fez isso, então, com as duas mangas, nós vamos fechar as laterais da nossa blusa. É só alinhar direitinho, direito com direito, ver direitinho ali a costurinha da manga, pra ver se tá tudo encontradinho. E aí a gente passa uma costurinha normal, de cima até embaixo lá na barra, e depois já passa no zigue-zague no overlock também pra dar acabamento. Agora trabalhar com as faixinhas que vai dar o nó na parte da frente da nossa blusa. Primeiro a gente pega uma das faixinhas e dobra ela ao meio, deixando direito com direito. E a gente vai fechar ela na máquina. A gente vai fazer uma costurinha nessa parte arredondadinha que a gente deixou subindo para a lateral, mas deixa o lado oposto aberto pra gente fazer o desvire depois. Então eu fechei as minhas duas faixinhas e depois é só desvirar com a ajuda de um lápis. E com o mesmo lápis eu já acentuei ali a pontinha dela para ficar um biquinho bem bonitinho. Vamos então colocar as nossas tirinhas nessa partezinha aí que ficou aberta da nossa blusa. Eu vou pegar cada tirinha e vou colocar uma de cada lado sobre o direito da nossa blusa.
Só que ali na parte de baixo eu deixei um espacinho, porque eu ainda vou fazer a bainha na blusa. Pra fazer o acabamento dessa parte aí, então, a gente vai pegar uma tirinha de viés e eu vou colocar ele direito com a minha blusa. Então, eu vou fazer uma costurinha em toda essa aberturinha aí, inclusive em cima da faixinha que a gente já costurou. Só que na hora de costurar esse viés, tem um macete aqui. Tem que costurar ele esticando ele. Como ele é um viés, ele estica, então a gente vai esticar ele o máximo que a gente conseguir para ele fazer essa curvinha bem bonitinha. Então, passo uma costurinha em toda essa volta aí. Para terminar de fazer o acabamento dessa parte, a gente vai fazer um pouco diferente que a gente fez no decote, porque aqui nós não vamos virar a faixinha de viés todinha para dentro da blusa. Nós vamos virar uma pontinha dele até ela encontrar a sobrinha de tecido que ficou da costurinha que a gente fez primeiro. E depois a gente vai terminar de dobrar ele para dentro. De forma que na frente da blusa nós vamos ver ainda uma partezinha do viés. Então depois que a gente fez essas duas dobrinhas, é só passar uma costura aí na base dele que vai ficar bem bonitinho. Quando a gente fez isso, então, agora é só fazer a bainha na blusa. É só dobrar o tecido 2 vezes aí pra dentro e passar uma costurinha em toda a barra da nossa blusa. E é só isso, a nossa blusa tá prontinha. Na hora de vestir é só dar um nozinho aí na parte da frente que o detalhe da nossa blusa tá perfeito. Então, gente, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu gostei muito dessa blusinha, eu achei que ficou bem a minha cara e dá pra usar muito, porque ela ficou muito fresquinha e muito confortável. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para seus amigos. Não esqueça de clicar também em curtir, porque isso me ajuda bastante a divulgar o canal. E também se inscreva aqui se você está chegando agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Me siga também nas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até logo!